Beleza. Bom, pessoal, então, como a gente viu, né, no exemplo do trocar o pneu do carro, então a gente tem ali as estruturas, né, sequenciais, condicionais e de repetição. Então aqui, pessoal, é só para a gente ter um apanhado geral, né, para gerar esse vídeo, para deixar lá para vocês também. Então, as três estruturas que nós vamos usar aí durante toda a disciplina, que vocês vão usar, vão fazer programas nessas três estruturas o resto do curso e durante a carreira aí de vocês, se vocês forem programadores, né? Então, essa aqui é a estrutura sequencial, então eu trouxe aqui a anotação num fluxograma, certo? Simplificado, né? Então, a estrutura sequencial é a mais simples, é a primeira que a gente vai ver, a gente vai começar programando nela, não tem muito segredo, né? Os passos, né, do nosso algoritmo, né, quando a gente está numa estrutura sequencial, eles são tomados em uma sequência pré-definida. Então, essa caixinha vem antes dessa, que vem antes dessa, que vem antes dessa. Entendeu? Então, esse aqui é a estrutura sequencial. Você tem obrigatoriamente, né, que fazer cada operação na sequência que está aqui. O computador vai fazer, não tem escolha, né? Se você coloca uma sequência atrás da outra, ele não vai ficar pulando de sequência para sequência. Tem como fazer isso, é um negócio bem chato, né? Bem que não se deve fazer, né? Mas basicamente é isso. Estrutura sequencial é os passos, né? Tem uma sequência pré-definida. Então, a estrutura sequencial. A outra estrutura, essa aqui é a mais simples, né? A sequencial, depois já começa a complicar um pouquinho. Existe a estrutura condicional ou estrutura de decisão. Os dois nomes estão corretos, né? Ela permite a escolha, né, de um grupo de ações baseado em uma condição, se essa condição é satisfeita ou não. Então, é basicamente aqui uma bifurcação, né, podemos dizer. Então, você chega nessa estrutura, nessa decisão, né, nessa estrutura aqui, esse losango onde você tem que tomar uma decisão. Ó, tal condição é satisfeita? Ela é verdade, né? Alguma coisa aconteceu aqui? Se sim, você vai para um lado. Se não, você vai para o outro. Bom, então assim, você não consegue executar as duas ao mesmo tempo em uma decisão desse tipo, né? Em uma estrutura desse tipo, uma estrutura condicional. Bom, e por último, a estrutura de repetição. Ela tem um pouco, né? Se vocês forem reparar, né? Ela tem um pouco da estrutura condicional aqui, que é nessa pergunta. Então você chega, né? Você chegou na estrutura de repetição, você faz uma pergunta, olha, tal coisa é verdade? Se sim, você executa uma operação e volta para perguntar, olha, continua verdade? Sim. Continua verdade? Se sempre for verdade, isso aqui vai ficar a vida inteira aqui, certo? Isso não pode, isso vai acontecer bastante com a gente vai errar bastante aqui, mas eventualmente ela tem que uma hora essa condição aqui ela deve ser não deve ser verdade, deve ser falsa para a gente conseguir sair da repetição. Então é basicamente essa caixinha mais clarinha aqui, ela vai ser executada toda vez que essa pergunta aqui for verdadeira. Tá bom? Então, essas são as estruturas. Aí você me fala, poxa, Jorge, mas é bem simples, né? As três, elas são simples, sim, quando a gente olha individualmente. O que vai acontecer? Onde vai começar a complicar? Quando a gente começa a juntar elas. Né? Então, quando a gente começa a colocar decisão, a estrutura condicional dentro da repetição, certo? Começa a encadear as estruturas condicionais, começa a fazer algumas coisas mais elaboradas. A base é essa aqui. A sequencial, a de decisão, a condicional, né? E a de repetição. Tudo bem? Então, é basicamente essas, aí depois é um quebra-cabeça mesmo, para a gente juntar todas elas. E aqui um pouco sobre o desenvolvimento do algoritmo, então como que a gente faz, né, para desenvolver o algoritmo? Então, a gente começa com uma afirmação genérica da solução do problema. Então, como que eu resolvo o pneu, a questão da troca do pneu? Eu preciso ver se eu tenho um step, se ele está cheio ou não, tal, né? Então, você faz aí uma solução aí de mais alto nível e você vai seguindo o algoritmo final, aumentando aí sistematicamente o nível de detalhamento
até que a gente chega no nível de detalhamento que o usuário consiga usar, né? Ou, no caso, o computador. Então, pegando o vídeo que eu passei para vocês lá, a gente chega no nível de detalhamento até que o pai das crianças lá consiga montar o sanduíche. No nosso caso, a gente vai chegar no nível de detalhamento até que o computador entenda o que ele deve fazer, né? Então, como saber, né, se esse nível que a gente chegou é suficiente no algoritmo, né? Foi a pergunta que o pessoal fez aí. Então, ó, isso depende da solução desejada, do objetivo, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, das características do problema, né, a ser resolvido, e da linguagem. Acho que o João, né, falou aí, se eu não me engano, que muito da linguagem, a característica da linguagem vai dizer para a gente qual que é o nível que a gente tem que chegar, nível de detalhamento, ok? E os computadores, pessoal, eles têm um conjunto muito limitado de instruções. Muito limitado assim, tem muita instrução, mas é pouca, né? É pouco se a gente for pensar na quantidade de coisas que a gente faz. O computador tem muito menos. E essas instruções que a gente vai usar para criar o nosso algoritmo. As estruturas são apenas 3. De novo, sequencial, condicional e de repetição. Porém, tem bastante coisa. Tem operador aritmético, operador lógico, né? Tem um monte de coisa aí para gente brincar. Ok? Então, essa aqui é basicamente as estruturas, né, de criação do algoritmo. Lembrando, antes de enterrar, sequencial, condicional e repetição. Beleza?